A cantina de Orisia Prim tinha um odor de suor reaproveitado e ozonio. Uma combinação incomum que grudava em cada cliente como um parasita. Debruçado sobre os expositores vazios que piscavam histórias de outro conflito na borda externa, Jack se encostou no bar, girando as últimas gotas de Sintel em seu copo. Por causa de uma bobina de hipermotor que entrou em greve, ele havia passado mais tempo do que o planejado neste planeta desolado e agora ele realmente queria voltar para o Pardal de Estanho. No entanto, como compensação por seus esforços, o senhor da guerra de Aricia, um cara cuja mandíbula era como uma armadilha de aço e cujo riso fazia os copos tremerem, insistiu em lhe dar um. Jack esperava alguns créditos ou até mesmo uma caixa de granadas de plasma à moda antiga. Pelo contrário, ele foi escoltado para uma plataforma situada na parte de trás da cantina, onde ela estava de pé, alta e imóvel, com os pulsos amarrados por delicados grilhões de energia que brilhavam com um tom azulado. Ela parecia suficientemente humana. Uma figura com 2 membros e um rosto que pertencia a 1000 revistas de espaçonaves. No entanto, suas longas orelhas afiladas revelaram sua identidade. Eles caíam como asas frágeis, tremendo levemente sob o peso dos vaias e zombarias da plateia. A inquietação torceu o estômago de Jax. Isto nem era uma medalha. Esta era uma pessoa, uma dama cujos olhos brilhavam como 2 nebulosas, um brilho rebelde que estalava contra as restrições. O senhor da guerra da coroa de ferro, Carnos, quase cuspiu seu cintel enquanto batia nas costas de Jax. Um presente. Carnos gritou com uma voz trovejante. Ela é sua, traidor. Um símbolo da minha gratidão. Jax tentou sorrir, mas sua expressão estava imperfeita. Glitz chamou seu robô de manutenção, com o chassi salpicado de tinta neon rosa à mostra. Como antes, os esforços de Jax para torná-lo menos assustador foram inúteis. Enquanto Glitz observava a mulher, seus fotorreceptores tremulavam. Saco de carne, você tem meu elogio. O módulo vocal do Glitz rachou quando ele piou. É o pior prêmio de Porta da Galáxia, e você ganhou. E agora? Um suprimento de pulgas espaciais que durará uma vida inteira. De Jax a Glitz e de volta, o olhar da mulher disparou. Suas feições traíram sua suspeita. Com todos os olhos nele, Jax limpou a garganta. Ah, obrigado, ele sussurrou, sua voz traindo suas palavras. O riso de Carnos ressoou como uma supernova. Ela é feroz, declarou ele. Quebrei seu espírito, então não há motivo para se preocupar. Ela está morta agora. Mandíbula cerrada por Jax. A maneira como Carnos expressou isso, que ela era uma ferramenta quebrada, algo para ser jogado fora ou guardado, foi ofensiva para ele. Devolver o olhar dela fez um nó se formar em seu estômago. Em vez de submissão, havia um fogo brando, pronto para explodir à menor provocação. É, bem, ele sussurrou, fingindo diversão. Troféus não significam nada para mim. Componentes de hiperpropulsão são os meus favoritos. A confusão marcou o rosto do senhor da guerra enquanto seu sorriso desaparecia. Glitz disse algo. Células de combustível extras podem ser trocadas por ela a qualquer momento. Talvez 1 ano de gel para cabelo em vez disso. Você acha que está melhorando ou piorando? Jack transformou sua empolgação em uma carranca. Glitz não está se recuperando. Apesar da névoa do cintal e das risadas da mulher, ele se virou para ela e fez uma pergunta que parecia maior do que a sala. Em um sussurro, a cantina perguntou, qual é o seu nome? Era como se até a tela transparente tivesse congelado. A carranca da mulher suavizou-se em uma mistura de esperança e espanto enquanto seus olhos se arregalavam em desafio. Quando ela finalmente falou, sua voz era baixa e firme. Sela, ela proclamou. Naquele pub mal iluminado e cheio de fumaça, Jack experimentou uma sensação inexplicável como destino pela primeira vez. Talvez fosse simplesmente o começo de um caminho que ele não havia antecipado. O feitiço foi quebrado quando Glitz apitou. Bem, Sela, bem-vinda ao pior acordo comercial da galáxia. Jax não pôde deixar de rir descontroladamente, e ele sentiu a história começando a se desenrolar em algum lugar nas profundezas de seu coração.
Se você estiver interessado, posso continuar com o capítulo 2 sempre que estiver pronto. Fora da cantina, Jacques guiou a cela para o ar noturno de Irisia Prim, que estava pesado com smog e o gosto metálico de refinarias distantes. As estrelas piscavam acima, mas a maioria estava obscurecida pela névoa, então ele só podia ver a luz dos transportes de carga em órbita, que servia como um lembrete da vastidão da galáxia. Sailor caminhava meio passo atrás dele, com as mãos livres agora, mas sua expressão cautelosa. Glitch permaneceu por perto, seus servos grasnando em protesto sempre que o chão sacudia seus giroscópios. Tem certeza de que isso é uma boa ideia, chefe? Seus olhos ocasionalmente se desviavam para o céu e suas orelhas tremiam como antenas captando estática cósmica. Jacques não podia dizer que a culpava. Sua voz estava visivelmente mais alta do que o normal quando perguntou. A última vez que você salvou alguém, eles estavam tentando nos vender para escravizadores, Jack retrucou, sua expressão traindo seus verdadeiros sentimentos. Sailor, cujas feições estavam completamente sombreadas e silenciosas, exalava um ar de mistério adornado com as cicatrizes de sua rebeldia passada. À medida que se aproximavam do Tinsparrow, um cargueiro da classe Y desgastado que parecia ter enfrentado 3 guerras e uma tempestade de poeira cósmica, Jacques não pôde deixar de se perguntar o que havia por trás daquela armadura. Ao pisarem na gangway rangente da nave, foram recebidos pelo aroma familiar de ar reciclado e circuitos queimados, que, estranhamente, Jacques achou reconfortante. Lar, doce lar, exclamou ele, com os braços abertos. Sailor olhou ao longo do corredor estreito, seu olhar fixo nos painéis desordenados e na luz fraca que emanava do núcleo do reator montado no chão. É funcional, ela comentou diplomaticamente, mas Glitch zombou. Funcional? Sério? É muito gentil da sua parte. Mais parecido com um único vazamento de plasma escapando de um magnífico espetáculo de fogos de artifício. Mais uma vez, o sorriso de Sailor piscou, desta vez era pequeno, mas real. Um calor peculiar, como uma estrela se apagando, se espalhou pelo peito de Jacques. Em uma cabine apertada que ele conduziu, ele exibiu mapas estelares vintage, componentes quebrados e um póster oco retratando um caçador de recompensas seminu brandindo um chicote laser. Pegando uma pilha de chaves de hidro e dizendo rapidamente, desculpe pela bagunça, ele as removeu. Com a cabeça inclinada, as longas orelhas de Sa captaram o suave zumbido do reator e ela disse, eu não esperava visitas. Ela te disse que você é único. Ela não disse uma palavra, mas seu olhar intenso sondou como um caçador de tesouros em busca de perigo oculto. A maioria teria-me sequestrado. Passando a mão pelo cabelo rebelde, Jacques hesitou. É, bem, ele sussurrou. Correntes não são a sua praia, Glitch concordou, acrescentando, correntes nunca ficam bem a ninguém. Exceto talvez aqueles caçadores de recompensas góticos em Zeta 5. Eles conseguem fazer funcionar. Sailor fez um som suave e incerto que soou como uma risada. Jacques sentiu a tensão derreter, como um compartimento finalmente descomprimindo, e sentou-se em uma caixa em frente a ela. Sila olhou para ele por um longo tempo, seus olhos como nébulas do espaço profundo, vastos e insondáveis. Então ela assentiu uma vez. Eu vou ficar, ela disse. Pelo menos até seu hiperdrive explodir. Jacques sorriu. Ele disse que não havia truques ou letras miúdas, mas se você ficasse, ele poderia usar um engenheiro. Hiperdrives estavam saindo de uso. Fechado, palavra e preocupação. Espera, isso é realmente uma possibilidade legítima? Naquele compartimento claustrofóbico, em meio ao emaranhado de cabos e mapas estelares obsoletos, o sorriso de Silus tornou-se gelado enquanto ele dizia, vamos descobrir juntos. Jacques percebeu que acabara de contratar os serviços do engenheiro mais errático da galáxia e talvez até mesmo um amigo. Sela se aclimatou ao ritmo da nave mais rapidamente do que Jacques havia previsto. Sua calma segurança fazia o Tinsparrow zumbir como um hipermotor finamente ajustado, embora Jack suspeitasse que isso se devia em parte à sua presença e em parte à sua determinação de não deixar a nave perecer enquanto estivesse no comando. Ela passava horas na sala de máquinas, mangas arregaçadas, seus dedos ágeis traçando condutos e linhas de plasma com uma expertise que deixava Jack olhando mais de uma vez. Ela era boa.
Não, ela era absolutamente brilhante. Observá-la consertar um regulador de fluxo enquanto balançava um maçarico de plasma de um ombro para o outro era como ver um equilibrista. Enquanto isso, Glitch pairava ao redor do capacitor fumegante, projetando alegremente diagramas úteis na parede como um orgulhoso pai de palco. E aqui está a parte onde tudo geralmente explode, disse ele. Uma mecha de cabelo com fios prateados foi afastada do rosto de Silas enquanto ela franzia a testa. Farei o meu melhor para evitar isso. Não faço garantias. Jax não conseguia evitar sentir uma atração avassaladora por ela. No momento em que ele tentava fazer uma piada ou oferecer um elogio, ela o fixava com aqueles olhos violetas, a cabeça inclinada de um jeito, como se estivesse examinando um ser extraterrestre curioso que havia-se perdido em seu território. Sua voz era serena enquanto ajustava as bobinas de resfriamento da nave espacial numa noite. Então, você é um comerciante? Ela perguntou. Enquanto ele se apoiava na parede do compartimento, Jack coçou a nuca e perguntou: o que exatamente você negocia? Ah, você sabe, componentes de reposição, artefatos ilícitos e, ocasionalmente, artefatos duvidosos de civilizações há muito distintas. Em essência, sou o pior arqueólogo do cosmos. Um pequeno tremor apareceu nos lábios de Sela. Considero os pulgões de plasma esquecidos. Eu gemi, Jax. Deixe-me em paz. Essa era uma única tarefa. Apenas uma tarefa. Algo se relaxou entre eles como resultado das piadas. A liberação de uma escotilha bloqueada. Principalmente consistindo de pacotes de ração reaquecidos e barras de proteína questionáveis, eles começaram a compartilhar refeições na cozinha apertada. Com a adição de luz de velas holográficas e música de saxofone romântico, Glitch tentou animar as coisas, mas Jax quase engasgou com seu café sintético enquanto estava lá. Oh meu Deus, ele tossiu e ofegou horrorizado. Era isso. Não vou participar de um drama vazio, disse Sá com um sorriso travesso, seus olhos brilhando. Ah, ela comentou brincando. A sequência de dança era o que eu estava esperando. A nave espacial navegava por um cinturão de asteroides tarde da noite, com os objetos emitindo um brilho suave devido à radiação cósmica. Do seu posto no deck de observação, Sailor e Jack assistiram enquanto eles giravam como vagalumes congelados. Um sorriso inocente escapou dos lábios de Jax. Quem é você, Sá? Conte-me sua história. Como você acabou entre as peculiaridades celestiais de Carnos? Com um leve endurecimento, ela cruzou os braços sobre o peito. Seu rosto era iluminado pela luz mutável dos asteroides. Os ataques arixianos me pegaram e todas as minhas posses, ela sussurrou. Jax notou que suas orelhas caíram, o que a fazia parecer tanto alienígena quanto incrivelmente humana. Ele se aproximou dela cautelosamente, sem invadir seu espaço, sussurrando um pedido de desculpas. Sinto muito. Carnos acreditava que eu seria vendida por um preço decente. A sinceridade dele pegou a Sila de surpresa e ela respondeu, você não fez isso. Sua expressão mudou de séria para mais simpática enquanto um sorriso tênue surgia das sombras. Mas obrigada. Naquele exato momento, Glitz apareceu, seus receptores de foto pulsando como uma bola de discoteca. Estaria faltando algo crucial na minha compreensão, ou haveria alguma história trágica por trás disso? Sila soltou um som semelhante ao pó de estrela enquanto acenava com a mão para aliviar o peso. Com um suspiro, Jax disse, Glitch, você tem o pior senso de timing da galáxia. O droide apitou orgulhosamente, é um dom. E com isso, a escuridão derreteu-se e um calor que parecia lar pela primeira vez em muito tempo invadiu o ambiente. Jax guiou habilmente o Tin Sparrow pelas ruas movimentadas do cinturão Draxen e o brinquedo tilintou como um brinquedo quebrado. O console da nave soltou uma pequena faísca, chiou e apagou antes de ser ressuscitado com um bem-amado chave de fenda hidráulica. Você sabe, ela murmurou, já encontrei bestas lunares selvagens com fiação melhor do que esta nave. O pedaço de detritos cósmicos orbitando a estrela moribunda era notório por suas estações de reabastecimento duvidosas e clientes ainda mais duvidosos. Reclinando-se em seu assento, Jack sorriu. Ei, a nave não é culpada.
Apertando a parede, os receptores de luz de Glitch lamentaram de frustração. Estou registrando uma reclamação formal com a Associação Galáctica de Veículos Duvidosos. Isso é uma armadilha mortal, chefe. A nave havia suportado mais buracos cósmicos do que qualquer cargueiro deveria ter que enfrentar. Enquanto determinavam seu curso, o alarme de proximidade soltou uma cacofonia de ruídos, parecendo uma banshee sob efeito de cafeína. Jax tinha alguns itens de salvamento questionáveis, incluindo peças de naves estelares reaproveitadas e uma estatueta que brilhava de forma sinistra, que eles esperavam vender em um posto de comércio em Drax-7. Eu deveria ter sabido que o passado de Salor o alcançaria eventualmente. Eu disse, tranca a baía de carga e liga os escudos. Glitch zumbeu com raiva. Sa disse, naves se aproximando. Ela examinou o visor e não viu códigos de transponder. Parecia que ela hesitou, suas longas orelhas se movendo enquanto ela se quintava. Caçadores de recompensas. Jack sentiu um nó no estômago. Quando Sailor revirou os olhos, um sorriso surgiu em seus lábios. Agora você está falando a minha língua. Jax executou uma manobra que poderia ter deixado um cometa enjoado e o Tim Sparrow fez uma curva brusca, tudo porque Jack bateu a palma na consola. Fizemos. Certo, plano B, correr como o diabo. Os motores rugiram em desaprovação enquanto faixas de plasma atravessavam o céu noturno, aparentemente os perseguindo como fantasmas vingativos. Sailor deslizou para o assento do copiloto, seus dedos manipulando os controles com destreza. Estou direcionando energia auxiliar para os propulsores, ela anunciou, e configurando um farol de engano para fazê-los pensar que estamos nos separando, Glitz acrescentou com um floreio. Além disso, configurei os canhões traseiros para disparar em momentos imprevisíveis. Apesar do esforço, Jack soltou um grunhido. Você é um gênio, ele exclamou, com os olhos brilhando enquanto a nave mergulhava entre dois fragmentos de asteroide. Sayla não olhou para cima. Não fique meloso agora, ela provocou. Guarde isso para quando sobrevivermos. Por outro lado, ela estava certa. Os caçadores de recompensas mantinham o ritmo. Suas naves eram elegantes e negras, como tubarões espaciais caçando presas feridas. Jack sentiu o suor escorrer pelo pescoço. Glitch. É hora de provar que sou digno daquele caro porto de manutenção, ele rosnou. Glitch soltou uma risada que ecoou pelo espaço vazio antes de lançar um ataque com um canhão de plasma. Um caçador de recompensas perdeu o controle, colidiu com um asteroide e desencadeou um breve, mas espetacular show de fogos de artifício. Sailor soltou um grito, o som atravessando a tensão como uma erupção solar. Boa mira, Glitch, o droide murmurou sutilmente. Eu tenho meus momentos. O último caçador decidiu que a perseguição não valia a pena continuar e se afastou. Então, murmurou Sailor, com a voz baixa mas calorosa, para onde vamos agora, capitão? Quando o navio se estabilizou e Jack soltou um suspiro que não sabia que estava prendendo. Seu cabelo estava grudado em sua testa por causa do suor. Em algum lugar com menos caçadores de recompensas, espero, Jack disse com uma risada. E talvez um café de plasma decente, apitou Glitch. Eles embarcaram em uma jornada rumo ao Cluster Oraliste, uma área notoriamente perigosa repleta de enclaves de piratas, negócios duvidosos e um sistema estelar que se dizia estar sustentado por fita adesiva e esperanças. Apesar da adrenalina, as risadas pareciam genuínas e essenciais, como uma pequena chama na vasta e fria imensidão do espaço. Enquanto o pardal de lata manquitolava pelo espaço, mantido unido apenas pelo gênio de Sela e pelas habilidades de engenharia duvidosas de Glitch, Jax pensou que seria o lugar ideal para desaparecer por um tempo. Na cozinha apertada, Sela recalibrava o sistema de refrigeração da nave, seus dedos dormentes de tanto soldar fios que brilhavam como pequenas estrelas. Jax observava a trabalhar enquanto se apoiava na porta com os braços cruzados. Se essa coisa superaquecer de novo, ela sussurrou, vamos estar respirando vapor reciclado. Ela não olhou para cima, mas um sorriso se formou em seus lábios. Ou aprenda a consertar sua própria nave. Glitz entrou apressado, brandindo o que parecia ser um pacote de ração meio comido. Terminei meu diagnóstico, piou. Estamos oficialmente sem tempo.
Sailor levantou uma sobrancelha. É diário? Glitch bufou, o que era uma grande conquista para um droide. Então ele saiu pisando forte, murmurando algo sobre senhores orgânicos ingratos. Jax riu, mas seu sorriso desapareceu rapidamente enquanto observava Sela. Então ele disse, com a voz mais suave agora. Abaixo das correntes ela pausou, seus olhos violetas nublando-se como uma estrela moribunda, e prosseguiu lentamente. Meu povo chamava nosso mundo de Latium Prim. As grandes cidades, com suas torres de cristal e aço que se estendiam acima das nuvens, eram onde habitávamos. Naves flutuavam graciosamente entre as luas, sua música brilhando como poeira estelar. Apesar de sua voz trêmula, ela continuou falando. Então os arisianos chegaram, roubando o que desejavam e deixando para trás nada além de escombro. Jax sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas conseguiu proferir um pedido de desculpas, embora as palavras fossem vazias. Sela balançou a cabeça em desaprovação. Jax, você não destruiu meu lar, mas me deu uma escolha que ninguém mais possui. Em um anúncio dramático, Glitch fez um retorno triunfante, sua cabeça girando como um peão. Parecia ser um navio mercante. Jax piscou em confusão. O que diabos está acontecendo? Sela fez um som como sinos de prata no escuro enquanto ria, sugerindo de forma provocativa que os passageiros do navio poderiam ser traidores. A autorização foi concedida e o Dodo Nomade logo flutuou ao lado do Pardal de Lata, um cargueiro que parecia ter sido construído com componentes de naves estelares recuperados e uma boa dose de teimosia. O Capitão Rex, um homem corpulento com uma barba que parecia estar tentando crescer a partir de seu queixo, atravessou o navio com a postura de alguém que estava sempre 1 ou 2 drinks atrasado. Ele bradou, vocês estão interessados em um carregamento de cerveja de raiz andoriana e mapas estelares que brilham no escuro? Os olhos de Sailor brilharam de excitação. Talvez sim. Alguém tenha algo que não nos mate? A risada de Rex ecoou pelos compartimentos. Depende de como você define matar. Surpreendentemente, a troca ocorreu sem problemas. Jax trocou algumas bobinas de plasma parcialmente funcionais por uma caixa de cerveja raiz e um módulo de entretenimento de causar estranheza chamado Star Sirens Live. Com um brilho nos olhos, Glitch baixou o módulo com alegria. Finalmente, mencionava alguma cultura genuína aqui. Sailor deu um cotovelada brincalhona em Jax, dizendo, vamos torcer para que não seja um vírus. Jax sorriu, suas linhas de preocupação finalmente se suavizando pela primeira vez em dias. Naquele breve momento, banhados pela luz das luzes desiguais da cabine e pelo zumbido do hiperespaço, a galáxia parecia menor e mais familiar. Com 2.950 caracteres, um tom rico e intrigante, humor, elementos de ficção científica e uma sensação satisfatória de fechamento, aqui está o capítulo 6 da sua história. O Pardal de Lata flutuava em órbita ao redor de uma pequena lua na borda do Cluster Oralis, um lugar que Jax sempre acreditou ser mítico, um santuário para aqueles que haviam escapado das fissuras da galáxia. Eles chamavam este lugar de Ion, sussurrou Sailor, suas longas orelhas tremulando com um senso de reverência, um lugar onde os caçados encontravam refúgio. Jax assentiu, suas mãos repousando nos controles, e Sailor observou com admiração enquanto o brilho sobrenatural da lua ondulava pelo visor como uma aurora cósmica. Parece que chegamos ao fim do nosso tour pelas piores rotas comerciais da galáxia, disse Glitz enquanto entrava com um tablet de dados que havia sido parcialmente consertado. Capitão, ele apitou dramaticamente. Temos uma mensagem nos comunicadores. E não é spam, a menos que você conte avisos de despejo planetário como spam, Jack murmurou. Connect. Então, um estalido de estática surgiu e uma voz familiar e rouca emergiu. Carnos, ele arrastou. Se eu tivesse um crédito para cada caçador de recompensas que você enviou atrás de nós, eu poderia comprar uma nova nave e talvez até um hiperespaço funcional. Comerciante Jack, você tem algo que me pertence. Aquela mulher, ela vale uma fortuna nos mercados de escravos. O marinheiro ficou rígido, mas Jax colocou uma mão em seu ombro. A voz de Carnos tornou-se estranhamente séria quando ele disse, você acha que isso é uma piada? A postura de Sailor mostra tensão e ela solta uma risada suave. É, bem, ele respondeu com um sorriso.
A galáxia está cheia de pessoas que querem um pedaço de mim, Glitz acrescentou de forma útil. Jack olhou para Sela antes de voltar sua atenção para a tela. E a maioria deles não consegue mirar direito. Sila se levantou, sua luz da lua lançando um brilho suave em sua figura. Ele não vai me levar, ela declarou com convicção. Nem agora. Nunca. Ela então se virou para Jax, seus olhos brilhando como estrelas gêmeas. Eu escolho meu próprio destino. Jax sorriu, seu peito inchando com um orgulho feroz. Agora, vamos garantir que ele saiba disso. Ele enviou uma única mensagem rebelde através das comunicações da nave, exigindo que alguém viesse buscá-la. Alguns minutos depois, o navio insignia de Carnos apareceu nos sensores, uma estrutura massiva de aço e maldade. O nível de adrenalina de Jax disparou, mas Sailor o acalmou apertando sua mão. Não estou com medo, ela assegurou, e ele confiou nela. Então, ele ativou a última linha de defesa, que era um erro. Um canhão de plasma que estava apenas parcialmente operacional, construído a partir de componentes sobressalentes e suposições otimistas. Ele avisou que nosso destino seria o lendário ou uma história de advertência. Com suas armas preparadas, o navio almirante tomou o centro do palco. No entanto, as defesas da Lua Ion de repente ganharam vida, e os antigos canhões ocultos sob sua superfície turva desencadearam uma sinfonia de fogo de plasma, interrompendo o primeiro tiro antes que fosse disparado. Enquanto o casco da nave-mãe se partia como um ovo no espaço, a voz de Carnos atravessou as comunicações pela última vez, evocando um rosnado de incredulidade antes de cair em silêncio. Jax soltou um suspiro de alívio, com os ombros doendo, enquanto Sailor se apoiava nele, sua risada explodindo como uma explosão estelar, enquanto sussurrava, lendas é. Glitz apitou triunfantemente, e eu sabia que um dia seria famoso. Depois que o perigo passou, eles continuaram sua jornada em direção ao núcleo da Lua. A área de pouso, embora desgastada, estava bem iluminada pelo musgo bioluminescente que serpenteava pelas paredes como constelações vivas. Jax olhou para Sila e perguntou, e agora? Agora, ela disse, suas longas orelhas tremulando na luz suave enquanto sorria para sua pergunta. Vivemos, ele sorriu. Posso trabalhar com isso. À medida que entravam no abraço da lua, deixando para trás os destroços do passado, Jax sentiu algo mudar dentro dele. Era algo que ele não percebia que estava faltando. Fazia muito tempo desde que ele se sentia pertencente, como se tivesse encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. Sa apertou sua mão e eles seguiram em frente para uma galáxia que, apesar de todo o seu caos e perigo, de repente parecia um pouco mais brilhante.